Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Hoje vamos fazer, a missa hoje é de envio, porque amanhã vamos fazer missão aqui na paróquia, evangelização, fortificando os grupos de oração que já tem, criando novos grupos de oração e de missão, que é o mais importante. A igreja não é só aqui, a igreja é em toda a paróquia, né? Ainda tem as placas lá atrás que até agora não foi evangelizada, só para ter uma ideia, né? Naqueles dias, mas começou a ser, havia de novo uma grande multidão. Onde Nosso Senhor vai, tem essa multidão. Não deixa ele em paz, não. E ele não gosta, não. Viu? Tem gente que gosta, né, de multidão. E não tinha o que comer. Né? Não tinha uma grande multidão, tinha o que comer. Jesus chama os discípulos. E diz que está com compaixão, que ele está sentindo compaixão. Já expliquei aqui, compaixão não é sentir pena não, porque sentir pena mesmo, se não fizer nada, não, é melhor não sentir não. Deus não quer que ninguém sinta pena de ninguém não. Ele nunca falou não para sentir pena. Ele mandou sentir compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro, mas tentar resolver, não é só dizer, oh meu Deus, que pena, não serve de nada. E ele tentou resolver. Então, se não tentar resolver, é melhor não sentir nada não. Que a maioria sente, não sei o quê, e depois vai embora, não faz nada. De que serve? De nada. Né? Compaixão é sentir a dor do outro e tentar resolver. Mesmo que não resolva, mesmo tentar. Tenham compaixão dessa multidão, faz 3 dias que está aqui, Jesus estava ensinando, né? Falando, pregando, e não tem nada para comer, 3 dias.
Tem gente que já faz 5 dias que está debaixo dos prédios lá, ainda está sendo salvo. Começou na madrugada na verdade, segunda de manhã, 4 horas da manhã lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias. 5 dias e meio, porque nós já estamos de noite, né? E lá são as 6 horas de diferença, então lá agora é 1 hora da manhã. Vou rezar pelo pessoal de lá, né? Tenham compaixão, faz 3 dias que está comigo, não tem nada que comer. Se eu mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Porque muitos deles vieram de longe. Então o Senhor sente a dor da multidão. Isso é compaixão. Só que ele não fica só sentindo, não, ele vai resolver. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Nós estamos no deserto, tem essa multidão aí, né? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo todo? Pobrezinhos dos discípulos não tinham fé nenhuma, zero. Nosso Senhor com eles lá não sei quanto tempo, eles não acreditavam em nada. Como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Ainda tinham, né? Alguns pães. 7. Certo. 7 é o número perfeito. Então Jesus vai fazer algo perfeito agora. Jesus mandou que a multidão se sentasse. Ó, senta aí, todo mundo. Pode sentar. Pegou os 7 pães, deu graças, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos deu à multidão. Pegar o pão da graça, partir, é o mesmo da Eucaristia. Pode prestar atenção na hora da consagração, o rito. Então isso aqui significa 2 coisas. Primeiro, ele vai dar pão mesmo para comer. Segundo, é o corpo dele, é a Eucaristia. Ainda dá aos discípulos e os discípulos da multidão. Já contei aqui um retiro que eu fiz há muito tempo, não sei o ano, mas eu não era padre e nem tinha decidido ser, mas estava buscando. 97. Pronto, acabei encontrando a data, por aí. 97, 98. Aí fiz um retiro com um padre jesuíta. Retiro pessoal, lá no cenáculo, na Bezerra de Menezes. Não tem mais essa casa, eu acho que não tem mais não. Mas tinha. Aí ele me deu várias passagens do Evangelho, mandou eu escolher uma, e mandou eu ler e eu me colocar dentro do Evangelho, como se eu estivesse lá. Aí eu escolhi a multiplicação dos pães. Só que foi o texto de João, mas é parecido. Tem 2 multiplicações em Marcos, 2 em Mateus, 1 em Lucas e 1 em João. Tem 6 relatos. Eu escolhi João. Pode ler hoje à noite. Leia as 6. A gente só aprende lendo. Aí eu comecei a ler, aí vi a multidão, vi Jesus falando com os discípulos, né? Aí ele mandando se sentar, senta aí todo mundo. E eu estava olhando atrás de uma árvore. Ele mandou me colocar, né? É como se eu estivesse atrás de uma árvore vendo tudinho. Eu vi Nosso Senhor chamar os discípulos. Eu vi ele levantar os olhos, né? Pegar o pão, abençoar. Pegou os pães, deu graça, partiu. E eu vi dar aos discípulos. Ele tinha levantado os olhos para o céu, primeiro, para agradecer a Deus. Eu estava vendo tudinho escondido, atrás de uma árvore. Aí quando Nosso Senhor deu o pão para o discípulo, ele olhou para mim e disse: vem cá.
E eu não disse nada não, mas eu pensei, estou lascado. Vá dar o pão também. Aí eu fui. Depois, quando acabou, ele subiu na barca. E eu fiquei na praia olhando. Ele disse, vem cá, entra na barca. Preste bem atenção, porque isso aí foi uma oração. Não foi sonho, não. Tem gente que sonha, isso aqui não foi sonho, não, foi uma oração. Eu estava pensando se Deus queria que eu fosse padre ou não. Ou seja, eu estava escondido atrás da árvore, né? O pensando, eu não tinha decidido, eu estava escondido atrás da árvore. Porque ele disse, vem cá, vá dar o pão. E nosso Senhor não pede não, Ele manda. E depois eu fiquei na praia, assim, olhando, entra aqui no barco. Ou seja, Ele estava me chamando, né? Estava me chamando. Você está escondido por quê, tu? Vá dar comunhão e entra no barco. Cada vez que eu dou a comunhão, às vezes eu estou descendo não porque as pernas, minhas pernas ficando bambinhas. Eu não estou conseguindo andar direito, não. Mas aqui eu dou para os ministros, eles vão dar. A mesma coisa, eu dou para os ministros vão dar. Jesus dá para os discípulos vão dar a comunhão. Cada vez que eu dou a comunhão, eu penso nesse evangelho aqui, que o nosso Senhor mandou eu dar também a comunhão. Então, se eu estou aqui, foi Ele que mandou. Nunca esqueci esse sonho não, essa oração, né? Que eu me coloquei dentro do evangelho. E foi isso que ele tinha dito, o orientador, se coloque lá e deixe a imaginação. Fique pensando nada não, deixa a imaginação tomar de conta. Então, quando eu dou a comunhão, eu estou pensando, eu lá, e aqui nesse evangelho, dando a comunhão que ele mandou, e depois ele mandou eu subir no barco. Pedro me olhou assim e ficou meio bravo. Pedro era bravo, viu? Ficou me olhando assim. Nosso Senhor, mande ele entrar. Quem manda aqui sou eu. Na certa, Pedro sabia quem eu era, né? Problema de Nosso Senhor que me chamou. Então Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, pegou os 7 pães, deu graças, partiu, dá aos discípulos, e os discípulos davam ao povo. E eles deram, eu também dei. Tinha também alguns peixinhos. Dos peixes eu não me lembro não, só me lembro do pão. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, tinha a bênção, mandou que os distribuísse também. Pronto. Comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 7 cestos, 7 é o número perfeito. Jesus fez o milagre perfeito, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. Tem outro evangelho que diz que era 4.000 homens. Se cada homem tivesse uma mulher, 8.000. Se tivesse um menino que não falasse muito, 12.000. Se falasse muito, aí ficava lá, aqui do lado, né? Ao menos 10, 12.000 gente lá. E ele com 7 pães. Tem gente que diz que isso aqui não aconteceu não, que era só uma partilha, que eles levaram pão e distribuíram o pão. Primeiro, levar 12.000 pães. Depois aqui não fala que teve partilha. Onde é que está a partilha aqui? Naquele livrinho que eu escrevi, eu digo, negócio de partilha aqui não tem não, aqui tem a multiplicação mesmo. E tem a Eucaristia. Apesar que eles partilharam para 12.000 pessoas, prova que foi partilha. Quando eu era menino, partilha era drops. Alguém conhece drops aqui? Esse menino conhece. Oi, drops, né? Mais alguém conhece drops? Olha, bocado de gente velho aqui, né? Como é? Ainda tem drops? Tem? Ah, Maria. Jujuba tem? É bom demais, né? Ah, meu Deus. Por isso que eu não tenho mais os dentes, caiu tudinho, por causa do açúcar, né? Mas é bom. 4.000, 12.000. Como é que vai partilhar?
Multiplicação existe sim, é um milagre que nosso Senhor fez. Tem 6 relatos da multiplicação. Apesar de alguns, né, tem gente que estuda, parece que perde a fé, né? Paciência. Aí tem o livro do Gênesis, que eu gosto também muito desse livro. Então já teve a criação, são 2 relatos da criação. Teve o primeiro, Gênesis 1, 2, 4, primeira parte. Segundo relato da criação, 2, 4, segunda parte, 3, 24. E no 3, no finalzinho do 3, tem um pecado. É isso aqui, o relato do pecado. Aquela história, não pode comer de um fruto, a serpente veio, que é a tentação. Deus tinha mandado uma coisa, eles desobedeceram, o pecado da desobediência, e esse pecado passou para nós. Por isso que você é desobediente, e eu também. Porque a desobediência não foi tirada de nós, não. Foi tirado o pecado original, mas a tendência ao pecado você tem e vai carregar até o final. O Papa também, os bispos também, os padres também, e todo mundo. O Senhor Deus chamou Adão. Adão quer dizer aquele que vem do pó. Em hebraico é. Depois que Adão pecou, comeu da árvore que não podia comer. E disse: onde é que tu está? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo. Ele não tinha medo antes. Terceira consequência do pecado. Olha o destroço, primeira vergonha que eles tiveram, né? Depois um começa a mentir e botar a culpa no outro. Depois olha o que está nu. Antes não tinha nada disso. Ele nunca tinha sentido medo. Porra, agora sentiu. E o medo que tu sente é consequência do pecado. Ah, é. Tinha medo não na terra? Tinha não. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Ele estava nu antes e não tinha nem medo nem vergonha. Agora por quê? Porque pecou. E é a mesma coisa, quando a gente peca, fica com medo, tem vergonha, né? Aí o Senhor diz: quem foi que te disse que tu estava nu? Perdeu a inocência. Então tu comeste da árvore de cujo fruto te proibi. Tu comeu da árvore que eu disse que não comesse? Aí ele vai botar a culpa na mulher. O pecado também faz isso, um bota a culpa no outro. Eu acho tão engraçado que hoje continua do mesmo jeito, né? Quando acontece alguma coisa assim, às vezes, aí um vem enredar de outro, aí que eu chamo os dois, aí um bota a culpa no outro. Eu só me lembro disso aqui. Só me lembro disso aqui. Um bota a culpa do outro. Ninguém tem culpa, só o outro. Aí quando está botando a culpa do outro, eu digo: eita, Gênesis 3. Na hora vem. 3:12. Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto. Botou a culpa na mulher. E eu comi. E preste atenção que eu volto a dizer que aqui é entre homem e mulher. Deus só criou homem e mulher. Está aqui. Aí o Senhor chamou a mulher. É como eu, né? Eu chamo os dois. O que tu fizeste? O que tu fez, mulher? A mulher botou a culpa na serpente. E se tivesse mais bicho, a serpente botava a culpa no galo, o galo no pinto, o pinto não sei aonde, e por aí vai. E não acabava nunca essa história. Porque quando peca, não assume. Pronto. Não bote a culpa em ninguém, não. Isso aqui ensina a gente a confessar. Quando você vier confessar, não vai dizer que você pecou porque seu marido estava bêbado. Eu não quero saber se seu marido estava bêbado, não. Se você pecou, você conta seu pecado. Ninguém conta o pecado dos outros, não. Né? Mas às vezes é isso, né? Começa uma história como se estivesse querendo se justificar. Não se justifique, não. Diga: pequei, pronto, fiz isso. Estou arrependido, prometo não fazer mais, acabou. Aí na hora da absolvição.
e a penitência. Mas se vai falar do marido, do filho, da mulher vizinha, da não sei o quê, e eu fico me perguntando, o que esse povo tem a ver com o teu pecado? Conte o seu pecado, deixe o pecado dos outros. A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Problema seu, comeu, pecou. A serpente responde por ela, você responde você. Aí o Senhor vai castigar todos três: o homem, a mulher e a serpente. Justiça, né? Ele é justo, né? O Senhor disse à serpente, por que tu fizeste isso? Tu és maldito, a serpente é o Satanás, maldito entre todos os animais domésticos. Não é animal não, ele é um espírito, é o cão. E todos os animais selvagens. Tu está amaldiçoado, Satanás está amaldiçoado, não tem céu para ele mais não, está no inferno. E quando a pessoa está amaldiçoada no inferno, quer levar outros para lá. É o que ele está tentando fazer com a gente. Por causa disso aqui, ele foi para o inferno. Padre, o Satanás não pode se arrepender não? Não. Mas se eu rezar para ele se arrepender, tu tem cuidado para tu não ir para lá. Deixa ele no canto dele. E não tem salvação para ele não. Rastejarás sobre o vento e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Ele é um espírito. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse é um versículo mais importante dessa história. Entre a tua descendência e a dela. A mulher vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não sei se entenderam, isso aqui é o versículo mais importante. Esse versículo aqui está no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quem foi que assistiu? Quem foi que assistiu o filme? Eu sei que todo mundo assistiu, então levanta o braço. Quem assistiu o filme? Só 2? Pouquinha gente, pois assista. O filme começa com o Nosso Senhor no Getsemane, não é não? Ele começa a suar, não é não? Aparece uma cobra. Sim ou não? Ele começa a se tremer todinho, não é não? Aí a cobra parece que vai picar ele. Aí ele se levanta e pisou na cabeça da serpente. Foi não? Isso aqui? Ela te ferirá a cabeça. Quando Jesus pisa na cabeça da serpente, no filme, é esse versículo aqui. Porque a descendência da mulher, quem é? Quem é a descendência de Maria? Cristo. Isso aqui está falando de Cristo. Não é só de Eva, não. O filme começa com esse versículo aqui, mas tem que ler a Bíblia e entender. Abrir a cabeça para entender. O diretor entendeu. Ele que fez o filme. Não sei se foi ele que entendeu, disseram para ele, mas ele colocou lá. Esse que está com essa zoada aí não entende nada não, ainda bem que parou. Esse está no mundo ainda. Nem sei se vai entender um dia. Pois bem, é esse versículo. Porém, inimizade, sempre tem inimizade entre a mulher e o descendente dela. O descendente da mulher somos nós, é a igreja e é Jesus. Entre a tua descendência e a dela. Por isso que a gente briga com o cão até hoje. Está aqui nesse versículo. Tem inimizade entre nós e o demônio. Para aqueles que não são do demônio, para aqueles que são, a mulher te ferirá a cabeça. Jesus, que é o filho da mulher, feriu a cabeça da serpente no filme lá. E tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai ficar picando a descendência da mulher. Cada picada daquela é uma tentação que você caiu.
Cada picada da serpente no calcanhar da mulher é uma tentação que você caiu. Por isso que a picada causa dor, porque é queda. E quando cai, como é que faz? Se levante. Reconheça, peça perdão, prometa não pecar mais, receba a absolvição e a penitência. Tem outro jeito? Tem não. E se não fizer, vai fazer companhia para a serpente, lá embaixo. A vida é assim. Maior valor esse texto aqui. Pois bem, o filme, assista o filme, que você vai ver essa cena lá de Jesus pisando na cabeça da serpente. E também porque Nossa Senhora das Graças, acho que é ela, que ela pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora das Graças, né? É das Graças? É. Esse texto aqui, Gênesis 3,15. Pronto, para a serpente ele disse isso, vai ter briga entre ti e a mulher, a descendência da mulher, Maria, Cristo. Briga até o fim. Satanás vai brigar com a gente até o fim. Você não escapa não, meu irmão. Você que está me olhando, você não vai escapar não. Você que está em casa, ninguém escapa. Do Papa, passando por todo mundo, ninguém escapa dessa briga aqui não. Depois ele olha para a mulher e diz: tu, quando engravidar, tu vai sentir dor. Tinha dor não? Não. Então a dor aparece no mundo como consequência do pecado. Deus não criou a gente para sentir dor não. Toda dor que existe no mundo é consequência desse pecado aqui. Você vê a gravidade desse pecado. Entre dores darás à luz os filhos. Isso é a primeira parte. Segundo, teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. Isso acontece até hoje. Engraçado, né? Um texto tão escrito há tanto tempo atrás, acontece até hoje. A mulher dá luz com dor, o desejo acaba sendo muitas vezes dominada pelo desejo. Não precisa explicar não, acho que vocês estão entendendo. E muitas vezes é dominado pelo desejo e pelo marido, né? Consequência do pecado. E para o homem não tem nada não, você vai ver se não vai ter. Para o homem ele diz: porque tu ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer, maldito o solo por tua causa. Vou dizer de novo para ver se você entende. Deus amaldiçoou o solo, a terra, terremoto, maldição, consequência do pecado. Qualquer coisa na natureza, que consequência do pecado. Não foi criação não, foi consequência do pecado. O homem que trouxe o terremoto, porque o solo agora está amaldiçoado, a natureza está amaldiçoada. Então, vendaval, tempestade, não sei o que, granizo, está aqui, homem, versículo 17: amaldiçoado será o solo por tua causa, por causa do pecado de Adão. Aí bota a culpa em Deus. Bote a culpa em Adão, bote a culpa em Deus não. Todo pecado é consequência, todo distúrbio na natureza é consequência do pecado. Com sofrimento tirarás dele o alimento. Tu vais sofrer agora, quando tu trabalhar. De novo, sofrimento. Sofrimento é consequência do pecado. Todos os dias de tua vida. Não vai ser um dia sim, um dia não, todo dia. Você vê a desgraça que esse pecado trouxe. Porque um homem e a mulher desobedeceram. E você nasceu com isso aqui. E eu também. Que saiu do batismo, mas a consequência continua. A desobediência continua. O orgulho continua. E a desgraça continua. Porque não se aproximaram mais de Deus.
O solo vai te produzir espinho e cardo, espinho. E comerás as ervas da terra. Antes era tudo bom, não precisa fazer nada não. Era tudo lá, pegava, comia, pegava de um animal, não sei o quê. Tudo para o homem. Agora trabalhe. Sofra e trabalhe. E não reclame não. Você não pediu? Você não pecou? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Aí o versículo 19. O 15 é o mais importante. O 19 é o pior. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado. Porque és pó, e ao pó há de voltar. O que Deus está dizendo? Tu vai morrer. A pior consequência é essa. Então a morte, que está acontecendo toda hora, semana teve, né? 7º dia, todo dia tem gente que morre. Essa morte não existia, existiu como consequência do pecado desses dois. Tinha morte? Não? Não. E como é que ia ser? Meu filho, não sei, mas não tinha. Eu não vivi naquele tempo, estou vivendo hoje, mas não tinha. A morte entrou como consequência do pecado. E você vai morrer, e eu, todo mundo, por causa dessa consequência. Desses dois. Tem saída não? Tem. Nosso Senhor não se encarnou? A saída foi Maria dizer sim, Jesus veio, e Jesus morreu, e venceu a morte. E nos deu a ressurreição. Mas a morte aqui na terra tem, ainda hoje. E não tinha não. Jesus que veio, agora nós temos que morrer e ressuscitar. Antes, não morria. Não morria. Você vê como esse pecado de desobediência, querer ser como Deus, atrapalhou tudo, quase tudo. Porque Deus criou tudo de novo, dando Jesus para nós. Eu já falei aqui que o maior dom que a gente agradece é a ressurreição. A partir de amanhã, não sei se já colocaram, coloca a intenção da missa, em agradecimento ao nosso Senhor pelo dom da ressurreição. Toda missa. É o maior dom, a gente tem que agradecer pela ressurreição, porque senão ele estava morto. Se ele não tivesse vindo, a gente ia ficar morto. Morreu, morreu. Ficava morto. E até nós se ouvir, os que tinham nascido antes e morrido, estava tudo morto. Abraão, esse Adão, tudinho. Aí nós se ouvir, morreu. É a festa mais importante, é a morte e a ressurreição. Daqui a pouco começa, né? Quaresma e Páscoa. 90 dias. 40 de Quaresma, 50 de Páscoa. É a festa mais importante da igreja. Não é o Natal, não? Não. Natal são 30 dias. Contando tudo é 30 dias. A Páscoa com a Quaresma, 90. 3 vezes mais. Tem nem comparação. A Páscoa é muito mais importante. Mas, claro, para ter a Páscoa, ele se encarnou, né? Ele nasceu. Então, tu és pó, tu vai morrer. Tu não ia morrer, não, pois agora tu vai. Você vê como o pecado é coisa grave. E, depois de Adão e Eva, todo mundo morre. Só que agora, ressuscita. Ah, que beleza, vai ressuscitar, vai todo mundo para o céu. Para o céu não vai todo mundo, não. Porque tem uma segunda morte. Quem pediu perdão, quem viveu aqui, pediu perdão, se arrependeu, vai morrer e vai para o céu. Pode passar um período no purgatório, mas vai para o céu. Quem esteve aqui, morreu, não se arrependeu, não pediu perdão, vai morrer, ressuscitar e vai para o inferno. Aí lá não tem mais saída não. Pronto, a vida agora é assim. Bem simples. Então, o que é que eu tenho que fazer, eu hoje, para ir para o céu? Se converta, peça perdão, prometa não pecar, se arrependa, peça perdão, prometa não pecar, receba a absolvição e faça a penitência. Só isso? E lute até o final.
E quem não pedir perdão, aí é a segunda morte. E para a segunda não tem saída não. Porque para o Satanás não tem saída não. E Adão chamou a mulher de Eva. Eva em hebraico, Havá, quer dizer vivente. A mãe dos viventes se tornou a mãe dos que morrem, porque ela pecou. E o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele. Porque agora estão com vergonha um do outro. Não tinham vergonha, hoje tem. E os vestiu. Depois Deus diz, porque eis que o homem se tornou como um de nós. Ele queria ser Deus, né? Conhecedor do bem e do mal. O homem era como uma criança inocente, deixou de ser. Por isso que o adulto já perdeu a inocência há muito tempo. É difícil o adulto que tem inocência, né? Hoje, muito difícil. Não aconteça que ele estenda a mão e coma da árvore da vida. Tem outra árvore, né? E viva para sempre. Essa árvore da vida vai ser a ressurreição depois que Cristo se encarnar. E tem mais uma consequência. Além de todas essas desgraças, faltou uma. Deus expulsou o homem do paraíso. Está aqui, ó, versículo 23. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden. Não quis mais conversa com eles. Pode sair daqui. Depois ele vai ressuscitar no jardim. João 20, quando Madalena vai lá, ela pensa que Jesus é o jardineiro. É o jardim daquele novo. Ele é o jardineiro mesmo. Mas o jardineiro do novo jardim, né? Que agora é a ressurreição. O novo Éden é o céu. Jesus é o jardineiro mesmo, é o novo jardineiro. Mas desse jardim aqui, esse aqui, eles foram expulsos, porque pecaram. Nós vamos entrar de novo no jardim, com Jesus, se a gente se arrepender. Senão, não entra não. O Senhor expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e a mulher, colocou a oriente do jardim do Éden querubins. Querubins são anjos. E a espada lampejante de chamas, para que o homem nunca mais entrasse no jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho, quem nos revelou foi Cristo. Ele é a árvore da vida, né? Ele é o novo jardineiro. É através dele que a gente entra no jardim, no novo jardim. Mas só entra, eu volto a dizer, quem se converter. Pode ser quem for. Esses santos tudinho, que eram grandes pecadores, eles precisaram se converter para entrar, para ser santo. Então faça a mesma coisa. Pegue as formações tudinho que eu falei aqui do Gênesis e chegue em casa e assista. Faz bem uns 3, 4 dias que eu falo do Gênesis. Dá mais de 1 hora e meia, quase 2 horas. Pois assista, que não tem no livro não. Viu? Nem eu vou ter tempo, não sei quando é que eu vou ter tempo de fazer um curso só sobre isso, não. Então os cursos são dados aqui mesmo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe Maria Santíssima.